nome é Nildo Rosa Virgílio, sou ativista social, militante do movimento negro, um dos fundadores do MOAB, Movimento Afro-Brasileiro de Itaperuna. Sou professor com licenciatura em Matemática, Física e Química, técnico em Contabilidade, técnico em Administração, com especialização em Administração de Negócios. Atualmente estou estudando Direito. Fale pra gente um pouco sobre o racismo em geral e o racismo em Itaperuna. Pois bem, o racismo é um câncer social. É a minha visão, a maneira que eu tenho de mostrar e falar de forma simplificada a respeito do racismo. Ele permeia todas as facetas da sociedade. E ele, por si só, ele se procria dentro da sociedade a partir do momento em que a sociedade não faz um enfrentamento direto à problemática do racismo. O que eu quero dizer com isso? Que o racismo é um problema que tem que ser enfrentado pela sociedade como um todo, não somente discutido no âmbito do movimento negro, mas no âmbito da sociedade como um todo, que só dessa forma nós vamos conseguir erradicar o racismo da nossa sociedade. E qual o papel que você vê do movimento negro nessa questão toda? O papel do movimento negro é essencial, porque cabe ao movimento negro levantar esse questionamento. Porque se o movimento negro não existir, não fizesse esse questionamento com relação à problemática do racismo, nós não teremos um debate. E o enfrentamento de ideias é o que nós queremos. O movimento negro está aqui, assim como o MOAB, para levantar a bandeira da luta contra a discriminação, contra qualquer tipo de discriminação, em especial contra o racismo. Aliás, a gente tem que, como militante, a gente tem sempre que colocar na nossa fala a diferença, o que hoje se fala muito, preconceito, discriminação, racismo. E a gente tem que diferenciar isso, a gente tem que saber o significado para que a gente possa discutir isso realmente com conhecimento. Quando a gente fala em preconceito, a gente está falando em ideia. Você cria um preconceito sobre algo ou alguém. Você cria dentro de si. É um preconceito, é uma coisa sua, é uma coisa que a sociedade te coloca para você e você começa a reconstruir aquilo repetidamente dentro do âmbito da sociedade. E as pessoas começam a criar. Isso é o preconceito. E quando a gente fala da discriminação, é quando você exterioriza o preconceito. Quando você coloca o preconceito na prática, quando você começa a discriminar, separar determinado grupo de pessoas por raça, cor, religião, etnia, sexo, você começa a colocar o preconceito, passa a ser uma discriminação. E o racismo é uma forma de discriminação. Há de se colocar aqui que quando a gente fala em racismo, é a imposição de uma raça sobre a outra, e não exclusivamente com relação aos negros. O movimento negro, essa luta nossa é contra o racismo no seu aspecto da etnia, da cor e da raça, ok? Então é importante que a gente se coloque isso, porque preconceito é uma coisa, discriminação é uma coisa mais ampla e o racismo é uma forma de discriminação, ok? O MOAB, na sua criação, ele teve alguma influência? Exterior na hora da criação do MOAB, quem foi a influência para o MOAB ser criado? Certamente, certamente. Quando o grupo começou a ser formado, era um grupo lá no início dos anos 80, início dos anos 80. Eu estava com meus 18 anos, eu estava recém entrado na Faculdade de Filosofia de Itaperuna,
E aí eu tinha um relacionamento de amizade com o Zé Luiz, o Raul, né? E esse relacionamento de amizade, e o Zé Luiz, quando ele veio, o Zé Luiz passou um período no Rio de Janeiro, na capital, como a gente falava antigamente, a capital, e ele começou a trazer para nós essas ideias, assim como tinha o Cezinha também, outro companheiro, começou a trazer essas ideias e a gente começar a discutir sobre e questionar sobre a posição do negro no Brasil naquele início dos anos 80. E a gente começou a descobrir, né, essa relação dos movimentos sociais organizados, do movimento negro. O que eu me lembro bem, o mais próximo de nós, a gente sofreu muita influência, isso ficou bem marcado, do movimento negro mais próximo que nós tínhamos aqui, que era de Muriaé. Antônio Carlos, o Joca, tinha um movimento negro lá, e ele influenciou bastante o nosso grupo, que era um grupo de jovens aqui em Itaperuna, e que recebeu uma influência ainda muito maior, né, e decisiva do SEBA, que era o Centro de Estudo Brasil-África, que era de São Gonçalo, que o presidente era o Jorge Santana, que é o meu mentor, eu considero como meu mentor dentro do movimento negro. Eu acho que a grande maioria de nós, na época, não só em Itaperuna, mas em muitos outros municípios do interior do estado do Rio de Janeiro e até da capital, o Jorge Santana foi um influenciador, um cara que influenciava demais, muito inteligente, né, com uma capacidade de intelectual muito grande, um cara conhecedor e que certamente, eu acredito que tenha sido o elemento que mais influenciou e até não só influenciou, mas orientou a nossa formação como cidadão, como militância do movimento negro em Itaperuna. Você teve a tua carreira, você já é aposentado, tua carreira foi toda dentro da iniciativa privada. Você chegou, acho que a ser gerente de revenda de automóvel, essas coisas todas, concessionário. Você, como um cidadão negro, consciente, qual o tipo de barreira, o que você pode exemplificar aqui em algum momento nessa sua carreira de 35 anos de trabalho, que você, tipo assim, é porque eu sou negro. Entendeu a pergunta? Entendi. Na verdade, dependendo do seu ramo de atividade, você a todo momento você tem que provar o porquê você está ali. Você é posto à prova a todo momento. Como eu sempre trabalhei, fiz a minha carreira na iniciativa privada, eu comecei num grupo empresarial na função de boy, e eu cheguei à função de gerente de controle das unidades, né, onde eu trabalhava, de várias unidades do grupo empresarial, né, que eram de distribuição de automóveis, então a gente trabalhava com veículos importados, e a dificuldade é muito grande, até mesmo porque você não se vê dentro desse âmbito. Como assim? Você vai para uma reunião onde você tem 200 gerentes dentro de um hotel, São Paulo, e você está sentado ali onde só tem gerentes e diretores e você é um único negro. E, na maioria das vezes, nesses locais, eu me confrontava ou me deparava com a situação de não ser reconhecido ali como um gerente, como um diretor que estava presente. Por quê? Porque as pessoas, eu vou citar um exemplo, eu estava numa reunião no Sheraton, né, um hotel classe A, e todos estavam lá, todos os gerentes e diretores. Era uma reunião da Toyota do Brasil, né, com todos os gerentes da América do Sul. E eu estava lá junto ao diretor, ele estava me perguntando sobre a minha opinião sobre o mercado brasileiro,
E veio uma senhora, chegou no local que nós estávamos e ela simplesmente falou assim, tocou no meu ombro. Aí eu, pois não, senhora, boa noite. Ela, o senhor pode me providenciar uma água? Ou seja, em nenhum momento ela passou pela cabeça dela que eu era um dos convidados que estava ali na solenidade. Ela achou que eu estar presente ali, o que justificaria a minha presença ali era o fato de eu estar ali servindo como garçom. Independente até da maneira com que eu estava vestido. Infelizmente, isso é uma realidade que a gente não pode fugir. Eu já tive situações em que o cidadão ele se negou a ser atendido por mim. Como assim? Eu estava na sala da gerência, que era a minha função, e o cidadão chegou na recepção e eu, da minha sala, eu conseguia ver e ele não me via. E ele chegou e pediu para falar com o gerente que ele estava com um problema com o veículo dele e prontamente a secretária falou, não, seu nome do senhor, interfonou, eu atendi. O cliente está com essa situação assim, eu falei, se ele pode mandar ele vir na minha sala que eu vou conversar com ele. Ele, por favor, você pode encaminhar a sala do gerente, ele está ali aguardando. O cidadão foi até a minha sala, era uma sala ampla, com sofá e tal. Ele abriu a sala, olhou para mim, sentado na mesa, olhou para um lado, olhou para o outro, ignorou a minha presença, fechou a sala e foi embora. Simplesmente foi embora. Ele esperava encontrar outra pessoa lá dentro e não um negro para atendê-lo. Era uma revenda de veículo importado, no momento que o Brasil fez aquela abertura, né, dos importados. Quer dizer, era uma coisa assim, eu creio que na cabeça dele era inimaginável que a pessoa que iria atendê-lo e resolver o problema dele seria um negro. E ele não aceitou essa situação. E isso aconteceu em várias e várias situações semelhantes a essa. Você pode falar para a gente um pouquinho sobre, como você disse, você foi um dos fundadores do Moab, mas você pode falar para a gente como que foi essa criação, quando, onde, os locais que vocês faziam reuniões? Me lembro que no início a gente começou a se reunir no Cheque Jorge, era um... Não, Luiz Ferraz. Não é Cheque Jorge, Coronel Luiz Ferraz, que é ali na Vinhosa, no bairro Vinhosa. A gente se reunia ali com o intuito da gente começar a se organizar, isso lá em 81, e aí a gente começou a formar um corpo como uma organização, e começamos em 82, a gente já era uma organização. Interessante que eu me lembro disso, a gente temos que ter um nome. Temos que ter um nome, começou aquela discussão do nome, aí um falou o movimento, o outro... Aí, num dado momento, Movimento Afro-Brasileiro de Itaperuna. É interessante que, quando a gente fala hoje Moab, dá a impressão que a gente criou primeiro esse nome, mas não, primeiro a gente criou o nome, Movimento Afro-Brasileiro de Itaperuna, e depois a gente criou a sigla, que a gente viu que se juntasse daria Moab. E ficou uma coisa bastante bacana, né? E a gente adotou e começou a usar essa sigla, o nome, as iniciais do Movimento Afro-Brasileiro de Itaperuna. E, na realidade, assim, 83 foi o ano que a gente tem assim como sendo assim, que a gente se posicionou como uma entidade do movimento negro, né? Formador e participando, indo para as reuniões. Então, o Moab, ele se tornou um corpo, e aí foram chegando os outros membros, e ele passou a ter um corpo como entidade mesmo, organizada, né, em 83. Por isso, a gente, nesse ano de 2018, a gente está comemorando os 35 anos do Moab. Muito embora o nosso CNPJ seja de 87,
né, que é oficial a abertura do CNPJ, mas a entidade como tal, ela passou a existir, né, oficialmente em 83. E a gente foi formando, eram jovens sonhadores que queriam ser... A gente nem pensava, pelo menos eu, não pensava nessa figura do ativista social, agente de transformação. Mas o Moab, por si só, através de nós, que nós éramos jovens, influenciado por esses mentores que nos influenciaram diretamente, a gente passou a ser agente de transformação. Agente de transformação dos outros e de nós mesmos. Porque nós começamos a perceber que nós poderíamos fazer o nosso futuro, ser diferente, sair da mesmice que a nossa comunidade estava vivendo e buscar, através da educação e do conhecimento, a formação. Na verdade, o Moab ele existe desde 20 de maio de 85, que foi quando a nossa ata, ela foi feita a ata. A fundação, o registro do cartório foi de 87, mas oficialmente... Não sei de que jovem é de 87. Mas a ata de fundação é de 85. Você lembra quem foi que deu essa ideia do nome de Moab? Sinceramente, eu não lembro. Eu sei que a gente estava todo mundo conversando e um fala e outro fala, eu falo e outro fala. Eu estava presente nesse dia, mas eu não lembro exatamente quem foi que deu, de onde surgiu, porque estava todo mundo ali naquele fervor de ideias, né? Julgando aquele, né? Julgando aqueles nomes e ideias, e do meio da conversa surgiu o Movimento Afro-Brasileiro Itaperuna. E aí, Moab. Né? Mas, sincero e honestamente, eu não lembro. Se algum companheiro lembrar, eu vou ficar até feliz em saber quem foi, que eu não lembro quem foi que realmente deu. E também falar um pouco sobre o reflexo do Moab na sua vida. Eu vou começar falando do reflexo, o que representa o Moab na minha vida. Uma mudança. Para nós, ali naquela época, era um jovem, né, de 18 anos, 1980, e ainda, né, tentando buscar o meu espaço de formação. Eu ainda não estava ainda com a minha definição de profissão. E certamente, eu digo isso com toda a minha certeza, sem nenhuma sombra de dúvida, Moab foi que me influenciou, e talvez, se não fosse Moab, eu não teria ficado nem na primeira faculdade, porque eu teria desistido. Mas as ideias que o Moab, o movimento negro, foi passando e colocando isso dentro de nós como seres humanos, que a gente não podíamos desistir, a gente tinha que resistir, a gente era resistência. Porque essa palavra, ela tem um poder muito grande. O Moab colocou isso pra gente, o movimento negro, ele colocou isso pra gente, e isso ficou dentro de mim com muita força. Resistência. O que é o movimento negro? Resistência. Nossa luta é resistência. Né? E isso fez com que a gente tenha criar dentro de nós mesmos essa força da gente não desistir e continuar buscando. Muitas vezes eu pensei em desistir quando eu estava na faculdade. Mas eu pensava, cara, a gente fica falando, o discurso é muito bacana, mas a realidade a gente tem que fazer do discurso uma realidade. Então, certamente, essa influência do Moab influenciou na minha vida de eu não desistir. De mesmo nos momentos difíceis, e nesses momentos em que a gente se sente altamente agredido, não só fisicamente, aqui a agressão física, ela vai e você passou ali, passou a dor, mas a agressão psicológica,
ela é maior, a agressão psicológica, ela fere e marca muito mais. E o racismo e a discriminação, se você não estiver preparado, essa é a preparação, o movimento negro me deu, de resistência, de enfrentar, de lutar para ocupar o meu espaço, o meu lugar. Né? E muitas vezes eu vi a militância dizer, o seu lugar é onde você quer estar. O seu lugar é onde você está buscando estar. Então, essa é a influência real do movimento negro na minha vida. De eu ter essa resistência, buscar o meu espaço, buscar lutar. E a minha formação, tanto educacional como profissional, eu sempre tive, eu quero buscar o meu espaço. Eu quero deixar para a geração futura. Eu quero ser um transformador. Eu quero transformar. Eu quero ser para alguém dentro da sociedade o que o Jorge Santana e outros que já não estão aqui conosco, mas recentemente nós tivemos o K.O., partiu, nos deixou aí, mas uma referência com a qual tive a felicidade, o privilégio de estar em mesas várias vezes discutindo os caminhos que o movimento negro tomaria no decorrer da nossa caminhada. Deixa eu perguntar um negócio. Vou te passar algumas coisas que aconteceram naquele início dos anos, no início da caminhada do MOAB. Queria saber se você lembra disso. Em 85, o Moacir Filho convidou o MOAB para ir num programa de rádio. Nós fomos com vários companheiros lá. Você estava presente ali? Calma. Outra coisa. Naquele encontro, houve um encontro em 84, também 85, no início das nossas atividades, no Colégio 10 de Maio, onde o Joca estava presente. E o vice-prefeito estava lá, que era o Almir Barroso. Lembra disso? Você estava lá presente? Onde o Joca enquadrou o Almir Barroso na frente das pessoas, tipo assim, exigiu praticamente que o cara desse um ônibus para a gente ir em Juiz de Fora. Você lembra disso? O que você tem a falar dessas atividades aí? O que ocorre, no episódio da Rádio Itaperuna, eu não estava presente, mas obviamente que a gente ficou sabendo do que ocorreu lá. É importante, e naquele momento era importante o posicionamento firme da militância, era importante, porque nós estávamos no início de caminhada. E se nós não colocássemos ali um posicionamento firme, nós estaríamos correndo o risco de que o movimento se perdesse. E aí haveria um esvaziamento não só de pessoas, mas também de ideias. Quando você tem um esvaziamento de pessoas, você recupera pessoas, você busca, mas quando há um esvaziamento de ideia, a coisa morre, acaba. E quando nós tivemos nessa oportunidade, aí, se não me falha a memória, em 84, o Joca, que como eu citei, foi um dos nossos mentores no início da nossa caminhada, que nós éramos todos jovens, ele assim como o Jorge Santana, ele tomava a frente, porque ele sabedor que nós éramos jovens, estavam começando ali, ele meio que dava o exemplo de como que deveria ser o comportamento de um militante do movimento negro naquele momento, naquele cenário que nós estávamos vivendo. E aí ele realmente era no Colégio 10 de Maio, foi um encontro, e ele enquadrou lá o vice-prefeito da época, que era o Almir Barroso, cobrando que o executivo municipal disponibilizasse um transporte para que nós pudéssemos participar de um evento que aconteceria em Minas Gerais.
assim como nós tivemos em outras oportunidades em que ele veio aqui para estar nos ajudando. Então, por isso, a importância do Joca e do Jorge Santana como destaque, que eu considero 2 destaques na nossa caminhada inicial. Falando em eventos, você pode falar pra gente um pouquinho de alguns eventos que tiveram no decorrer da existência do Moab? Bom, uma coisa marcante, né, que depois, em 85, nós também, influenciados, instruídos, né, orientados pelo Jorge Santana, nós participamos da criação do Cinerge, Conselho das Entidades do Movimento Negro do Interior do Estado do Rio de Janeiro, em 1985. Né? E o nosso encontro aqui, porque aí depois do Cinerge nós tivemos 3 encontros, o 4º encontro foi aqui, em Itaperuna. O 4º encontro foi aqui no nosso município. E foi assim muito marcante, né? Você vê o nosso município, nós tivemos uma participação muito grande, foi um dos encontros que teve um número de participantes muito grande e nós ficamos muito felizes, né, de ter conseguido realizar o encontro aqui, com todas as entidades, um número muito grande de representação e, importante, um número grande de participação da comunidade de Itaperuna. Estudantes do 10 de maio participaram, foi aberta uma participação para eles, independente de serem da militância ou não serem da militância, mas porque eles pudessem participar do encontro. Então, isso para mim foi muito marcante, esse encontro. Depois disso, eu tive uma temporada que, inclusive, eu participei do SEBA, de outras entidades, né? Eu fui para o SEBA, que eu saí, não é que eu saí, eu não estava em Itaperuna, então a gente teve que, acabei mudança por conta da minha profissão, eu fui para São Gonçalo e de lá eu me engajei na militância, continuei na militância através do SEBA, Centro do Estudo Brasil-África, lá junto com o professor Jorge Santana, com o qual eu tive a oportunidade de ter uma militância bem, aprender com o Jorge, estar do lado dele ali, isso me fortaleceu bastante. Fale um pouco do Moab em relação à arte, ao samba, ao carnaval. Como foi a atuação? Veja bem, até por conta, a ideia do Moab, que a gente acabou tendo influências de várias, não só de vários movimentos, mas de várias pessoas. E se a gente pegar o nosso estatuto, que é lá de 85, a gente vê a linguagem e o entendimento e as preocupações do Estatuto do Moab, que é uma entidade privada, sem fim lucrativo, com os objetivos, e chama a atenção, me chama a atenção hoje, ao ler o Estatuto, que a gente falava sem discriminação de raça, credo. Aí tem lá gênero, que era uma palavra que naquela época não era uma palavra muito usada, pouquíssimos. Então, essa criação do Moab com esse conceito, com essa amplitude da discriminação, não só de etnia, cor e raça, mas, e hoje a gente, com a religião e gênero, e hoje a gente vê essa discussão, né, global do gênero e da intolerância religiosa, e a gente vê o quanto atual é um estatuto que tem mais de 30 anos. Então, gratificante a gente ver o quanto a gente estava
contemporâneo, que a gente estava com um pensamento e a gente sofrendo todas aquelas influências, aquela bombardeio de ideias, né, de intelectuais que nos rodeavam, para a gente formar o que era na época e o que é hoje o Moab. Né? Um movimento que traz na sua essência a força da luta contra o racismo ou qualquer forma de discriminação, de intolerância, o combate ao preconceito e a qualquer forma de discriminação e a luta pela preservação da cultura afro-brasileira e o nosso orgulho da nossa ancestralidade. Nós, afrodescendentes, afro-brasileiros, nós temos que ter e manter viva a nossa cultura, a cultura que nossos ancestrais trouxeram e a cultura que foi desenvolvida aqui. Porque tem muita coisa hoje que é da cultura nossa afrodescendente, afro-brasileira, que foi desenvolvida aqui. Exemplo, capoeira. Capoeira. Né? Tem muitas outras coisas, mas um exemplo que salta aos olhos, que é muito popular, é a capoeira, que muita gente acha que veio da África. Não veio da África, foi desenvolvida aqui, no Brasil. Então, e que hoje é um patrimônio da humanidade. Então, é orgulho nosso. Então, nós temos que ter muito orgulho daquilo que nós somos, de onde nós viemos e da nossa ancestralidade. Nós temos que estar sempre lembrando isso e passar isso para o nosso descendência, essa descendência que está aí, para os nossos filhos e netos, passar esse orgulho da ancestralidade que nós carregamos, o orgulho de onde nós viemos, dos nossos ancestrais, da nossa cultura, e passar isso para eles, da forma que eles possam também sentir orgulho disso. Pode falar para a gente o que foi o Clube Renascença? O Clube Renascença é um marco na nossa cidade de Itaperuna, né? Por quê? Nós, né, os negros ou afro-brasileiros, nós não tínhamos aqui um clube social que nós pudéssemos frequentar. Existia na cidade, hoje ainda está ali, que era o ITC, Itaperuna Tênis Clube, que era um clube onde os negros e afrodescendentes não podiam entrar. Não podiam entrar. Ah, eu vou pagar. Não importa, você pode pagar e não vai entrar. Você não vai entrar porque você é negro. E o mais pitoresco dessa situação é que os porteiros e segurança eram negros. Então se repete aí, né, aquela formação histórica do Capitão do Mato, né? O negro perseguindo o negro, o negro, né, castigando o negro. E aí lá no ITC, que era o Itaperuna Tênis Clube, você não podia entrar. Então um grupo de negros, operários, com a ajuda, né, do saudoso Claudão, construíram o Clube Renascença, que veio a ser um orgulho, né, da classe operária e dos negros da época, porque ali aconteciam grandes eventos. Então, ali todos eram recebidos igualmente, então todos que iam àquele local, né, recebidos, né, negros, brancos, índios, enfim, todos que quisessem frequentar o Renascença, que era um clube que na realidade se tornou uma opção social para aqueles que eram excluídos da sociedade e de pertencer a um clube dentro da nossa cidade.
é uma tristeza muito grande a gente saber que isso não tem muito tempo, isso acontecia dentro da nossa cidade, né? E o Renascença ele se tornou, na minha opinião, também uma resistência de luta do não, eu não vou desistir, não, eu não aceito, não, eu preciso e quero ocupar o meu espaço e o meu lugar. Então, o Renascença, para mim, simboliza isso, né? Muito da resistência dos negros daquela época, dos operários, daqueles que engrossaram a fileira para que ele fosse construído e ser um símbolo, na minha opinião, da resistência contra o racismo e a discriminação que os negros de Itaperuna sofriam no Itaperuna Tênis Clube. O marca-tempo, assim como ali a região do Horto, eu fui criado ali no Horto Florestal, uma região que a gente abrange ali, e o marca-tempo. E o Moab, ele começou as nossas reuniões, como eu disse, no Luiz Ferraz, que era na Vinhosa, até porque o Zé Luiz era de lá, né, que era ali o nosso líder, né? A gente ainda não tinha formado uma diretoria, mas era o líder. Mas ele, na época, ele namorava uma moradora do Horto, do Marca-Tempo, que a gente vivia mais naquela região ali do Marca-Tempo. E os jovens ali do Marca-Tempo, eles foram atraídos, né, por essa movimentação de jovens buscando, com novas ideias, buscando espaço social, com ideias de realmente de representatividade, e o Marca-Tempo acabou sendo abraçado pelo Moab e o Moab abraçado pelo Marca-Tempo, né? E existia uma divisão, né, muito grande, né, aquela Marca-Tempo de um lado e Castelo do outro, até porque tinha escola de samba, futebol e escola de samba. E era uma rivalidade muito grande. E o Horto, né, ali a localidade do Horto Florestal, interessante que ela fica no meio dos dois, do Marca-Tempo de um lado, o Castelo do outro, o Horto Florestal no meio. E o Moab, né, acabou se instalando no Horto. Vejam que como o universo, né, acaba conspirando para, né, que as coisas aconteçam dessa forma. O Moab ficou no meio. Então, a gente acabou atraindo pessoas de um lado, pessoas de outro e pessoas do centro. E ficamos ali. E crescemos ali. O Moab cresceu ali, né? E começou a fazer os seus eventos, né, os eventos ali com os jovens dali, e a importância é muito grande, e até das escolas de samba, porque muitos de nós pertenciam às escolas de samba, e pertencia muito, uma grande maioria era da escola de samba do Marca-Tempo, fazia parte inclusive da diretoria. Então tem sim uma influência muito grande, e o movimento negro em si, ele tem essa raiz. O samba faz parte, né, da essência do movimento negro, porque ele faz parte da nossa cultura afro-brasileira. Então, a valorização disso é muito importante para nós. Ela é muito importante. Nós mantermos viva essa samba, o samba tradicional, trazer a raiz do samba, manter isso vivo. Ele faz parte dessa preservação da nossa cultura, da nossa arte, da nossa culinária, de tudo aquilo que envolve a cultura como um todo. Então é importante para nós, tá, essa estada naquela localidade do Marca-Tempo, do Horto, do Castelo, foi assim definitiva e primordial para o Moab ser o que ele é hoje. Cada membro tem uma função específica dentro do Moab?
Se tiver, você pode falar quais são as funções dos membros? Sim, hoje nós temos, como uma entidade organizada que somos, e por isso a gente está aí há 35 anos, né, com todas as dificuldades, todos os percalços, todos os tropeços, mas o Moab está aí, né? E como um movimento negro, repito, é resistência. Você fala assim, defina o movimento negro em uma só palavra, resistência. Então, isso para mim, eu defino assim. Então, como uma entidade organizada, a gente tem uma diretoria formada, a gente tem toda uma diretoria formada com presidência, vice-presidência, secretário, segundo secretário, tesoureiro, segundo tesoureiro, cada um tem a sua função específica, cuidado e, claro, que como grupo, a gente troca ideias, né? Não é porque eu, por exemplo, hoje estou na função de coordenador de projeto, mas isso não quer dizer que tudo tem que partir de mim com relação ao projeto e que eu tenho que definir tudo com relação ao projeto. Nós vamos trocar ideias. Se o diretor de jurídico ele tiver uma ideia e essa ideia for uma ideia que a diretoria achar que é uma ideia interessante, ele vai trazer essa ideia para mim, no caso, que sou diretor de projeto, para que eu possa desenvolver essa ideia e fazer dessa ideia um projeto que venha dar frutos para dentro do Moab. E assim todos os outros diretores, né? A nossa grande busca hoje e luta e objetivo, creio eu, é com a formação da nova geração. Nós temos que deixar um legado. Nossa geração é a geração que fundou o Moab, e hoje o Moab tem 35 anos, né? Todos nós estamos com mais de 50 anos, obviamente. Eu tenho 55 anos, graças a Deus. E nós temos que deixar um legado. O legado que eu penso que nós precisamos deixar é a formação da nova militância, da nova geração que vai continuar tocando esse trabalho que é importantíssimo para a nossa comunidade, assim como existem outros trabalhos de ativistas sociais, de transformadores sociais que têm igual importância. Você ficou mais de 20, 25 anos. Fora de Itapiúna. Acho que retornou em 2015. Final de 2015. Em 2016 a gente ensaiou fazer algumas coisas dentro do movimento negro, sobre retorno e tal. E em 2017 foram colocados vários projetos, que foi um ano marcante na virada, na nossa história, na nossa virada. Eu falo que a gente sempre nós nos reinventamos enquanto movimento negro. O que você fala do ano de 2017 e o que você visualiza daqui para frente? Nós tivemos realmente, eu li até na internet uma matéria que fala assim, em 2016, o Moab, a volta do Moab. Eu li uma matéria que ele tratava de um assunto até interessante, estava que em 2016 eu tive a felicidade de retornar para a minha cidade em 2015 e em 2016 eu retornei para uma cadeira do Moab. Os companheiros me deram a oportunidade de eu retornar para uma cadeira como fundador e me deram essa oportunidade da gente estar voltando e começamos a desenvolver ideias. E em 2017, essas ideias, nós começamos a colocar essas ideias em prática. Através do quê? De projetos. E foi um ano que eu eu fico muito feliz em falar de 2017, que foi um ano assim de grande... A gente conseguiu desenvolver, né, grandes projetos. Nós começamos o ano de 2017 com um X-Tudo Cultural, um trabalho que o Moab foi produtor do evento X-Tudo Cultural no SESI,
Itaperuna, por sermos uma empresa cadastrada no sistema Firjan, e tivemos a felicidade em 2017, o tema do X-Estudo Cultural era diáspora negra. E aí o Moab teve a felicidade, né, de poder ser o produtor desse evento na nossa cidade, que foi um evento absolutamente fantástico, com a participação da Feira Preta, e foi um evento que deu uma visibilidade muito grande, uma organização muito grande, não poderia ser diferente, dentro do sistema Firjan. Participamos também, depois nós tivemos o JAE, que foi um evento também que mexendo com a parte da autoestima dos nossos jovens, né? Que ele foi em parceria com a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Esporte, foi lá no Polo Esportivo. Nós tivemos uma participação muito grande, foram mais de 200 jovens de Itaperuna e da região que participaram do evento. Nós tivemos também um torneio de xadrez, que foi um projeto sensacional, você colocar jovens para conhecer um esporte, que o xadrez é um esporte, por incrível que pareça, é um esporte nobre, de conhecimento, de muita técnica, de muita concentração. Isso foi muito bacana, a gente atrair esses jovens, né, para um domingo todo dentro do quadra jogando xadrez, né? Nós tivemos o Enem para Todos, que foi um projeto também fantástico, em parceria com uma que me deu assim, uma gratificação muito grande, e eu acredito que todos os companheiros participaram desse projeto, onde a gente conseguiu colocar dentro da Uniredentor 123 alunos da rede pública estadual, obviamente, na sua grande maioria, afrodescendentes, não porque nós assim o quisemos, mas por serem alunos de escolas públicas estaduais, né? A participarem, me chamou a atenção a grande número de mulheres, né? Dentro dos 123, 80% eram mulheres. Isso é um dado importantíssimo. As mulheres buscando o seu espaço. As pessoas que estavam fazendo a oficina do Enem são candidatos a uma vaga na universidade, nas faculdades. Então isso me chamou muito a minha atenção, e esse projeto foi um projeto fantástico. A gente vai repetir esse ano, a gente já está em negociação já para repetir esse projeto. Nós tivemos também dentro do SESI, a exposição de fotografia. A exposição de fotografia é um projeto também que foi fantástico. Os fotógrafos daqui de Itaperuna, num espaço nobre. Nós tivemos também a participação do Moab no evento de um show, que foi um show fechado, né, para convidados. E o Moab teve a honra de estar participando, fomos convidados a participar também através dessa parceria com o SESI, um show do Ed Mota. Nós tivemos o privilégio de poder levar vários convidados a participarem desse evento, né? Participamos também do ano passado do evento da solenidade do mês da mulher, com uma das nossas companheiras foi homenageada na Câmara Municipal, foi a companheira que hoje é vice-presidente, Marlene de Oliveira, foi homenageada pela Câmara Municipal com indicação da diretoria do Moab, né? E encerrando o ano, nós tivemos o Afrofest cultural, que foi o fechamento de um trabalho do ano todo, né, com o Afrofest cultural, que foi árduo, um trabalho árduo, não foi fácil, uma experiência marcante para todos nós,
mas que nos deu muita alegria ter feito esse evento. E o evento foi tão bacana que o prefeito abraçou o projeto e o evento hoje, nós fomos chamados e informados que o evento hoje faz parte do calendário da Secretaria de Cultura de Itaperuna, que já tem data marcada para o ano de 2018, que será no dia 18 de outubro, um domingo. E ele faz parte do calendário da Secretaria de Cultura do município de Itaperuna. Então, o ano de 2017 foi assim um resumo. Não sei se eu esqueci alguma coisa, mas creio que não. Mas, pois não. NEABI, Deus do IFE. É verdade, né? O encontro do... havia me esquecido. Para nós, como a gente tem essa parceria, né, consolidada com o NEABI, com o IFE, NEABI, e nós participamos, foi o terceiro encontro nacional dos NEABIs, dos IFES. E melhor do que ter participado do evento, né, pelo NEABI, o IFE Campus Itaperuna, foi que foi a primeira vez dentro do encontro nacional em que as entidades tiveram vez e voz. Tanto que do encontro das entidades do movimento negro que participaram do encontro nacional, saiu uma carta que foi encaminhada a todos os NEABIs, uma carta colocando para os NEABIs aquilo que nós entendemos que é a demanda necessária, que os movimentos negros entenderam que essas demandas elas são essenciais para que os NEABIs trabalhem isso dentro dos seus interiores, né? Para que a sociedade, que isso saia do NEABI e vá para dentro da sociedade. Então, essa participação nossa do MOAB, e o MOAB, de certa forma, acabou liderando esse evento da participação dos movimentos negros dentro do Encontro Nacional do NEABI que aconteceu em Campos, no ano 2017. E aí a gente começa a pensar em 2018. Começou 2018 e a gente já começou acelerando. A gente tem vários projetos, o Enem, a gente já pensa no Enem 2019, obviamente. A AFOFest, a gente já vai segundo a AFOFest cultural, com a realização da Secretaria de Cultura, mas em parceria com o MOAB. A gente já fez um evento esse ano em cima do filme Pantera Negra. A gente criou um evento. É marcante, porque isso acaba tendo uns desdobramentos que alguns a gente espera e outros a gente nem espera, né? Muita coisa aconteceu por causa desse evento do Pantera Negra, que a gente fez, criou um evento de chamamento da sociedade e principalmente da comunidade afro-brasileira de Itaperuna, para que fosse ao cinema assistir o filme e em cima daquilo que o filme passa, da mensagem do filme, que haver uma reflexão e uma discussão sobre a nossa representatividade. Você se sente representado? Interrogação. E o seu orgulho ancestral? Da onde você veio?
quem somos. E isso, para mim, o filme ele faz essa reflexão sobre a África, continente, sobre a diáspora africana, a saída, a retirada, né, do africano, da África para os outros continentes, né, e a violência sofrida, né? Tem uma frase que no final do filme ela sintetiza muito isso, que é o Kimonja, que é o personagem que a princípio é um certo vilão, mas é um vilão que ele é um vilão porque ele sofreu as ardúrias, as mazelas, ele viu e percebeu o sofrimento, e ele fala uma frase muito forte no final, que ele prefere morrer, ser julgado ao mar, né, do que ser como seus ancestrais africanos que andavam nos navios negreiros. Então preferiu a morte. Preferiu a morte do que ser escravo ou ser preso, ver para os grilhões da escravidão. Então, isso demonstra que o filme ele foi feito em cima de pesquisas, né, dessa diáspora, da retirada, da escravidão, do sofrimento do povo e dos negros. E isso mostra, a gente se vê no filme. Isso é representatividade. E é isso que nós precisamos ter no nosso país. Nós temos que sentir representado. Eu tenho que chegar nos lugares e me sentir representado, coisa que a gente, infelizmente, não é. O Moab recebe apoio de terceiros, de partidos políticos ou de outros movimentos? Não. O Moab ele sobreviveu esses 35 anos com o trabalho da militância e com parcerias. A gente, é óbvio que a gente pensa em crescer. E para crescer como uma organização, a gente precisa de recurso. A gente não vai dizer aqui, eu não quero. Não. A gente precisa de recurso, mas a gente se questiona e a gente tem bem direcionado o que nós queremos. Não é qualquer e de qualquer maneira. A gente é uma entidade hoje que está totalmente organizada, a gente tem a nossa documentação toda certinha, a gente vai entrar buscando recursos onde ele estiver da forma correta e buscar esses recursos para desenvolver o nosso projeto. Todos esses projetos que eu falei em 2017 e o que a gente está já desenvolvendo em 2018 são projetos de parceria. Então, a gente busca parceria através do governo, o município de Itaperuna, através da prefeitura, da Secretaria da Assistência Social, que tem nos apoiado nos nossos projetos, Secretaria de Esporte, a Secretaria de Cultura, que tem nos apoiado. Então a gente busca parceria. Como eu falei, a Redentor, que nos apoiado. Então a gente não tem diretamente nenhuma participação de partido político e nenhuma instituição dentro do Moab. O Moab é totalmente imparcial. Nossas atividades, quem comanda somos nós. Você pode dar então um recado para quem pretende seguir a vida de militância, está pensando em entrar ou não? Acho que é importante, desde o início da trajetória que eu comecei a minha militância, a conhecer essas pessoas que formaram e ajudaram a ser a pessoa que eu sou hoje, enquanto militante, enquanto cidadão. Eles me ensinaram, né, como eu falei do Joca, do Joyce Santana e tantos outros que estiveram próximos de nós e ajudaram na nossa formação,
a respeitar. Você a formar e olhar para trás e ver essas pessoas que lutaram e trouxeram a nossa sociedade, a nós, militantes, a sermos o que somos hoje. Essa luta que vem lá de trás, desses guerreiros que lutaram para que nós pudéssemos estar onde estamos hoje. E isso me traz assim na minha cabeça, assim, a pensar, caramba, Zumbi dos Palmares, Dandara, Gangazumba, né? A Cotirene, né? A gente pensar, e tantos outros, a gente pensar em Martin Luther King, Nelson Mandela, Steve Biko, a gente pensar o próprio Gandhi, cara que pela paz, cara que conquistou, sem sem agressão, mas usando a palavra, sabedoria, né? Malcolm X, esses homens e mulheres que caminharam e lutaram para que nós chegássemos onde nós estamos. O movimento negro, como eu disse e repito, é resistência, é luta, é vontade de querer e poder. Nós, da militância, nós não somos absolutamente contra ninguém. O que nós queremos, e desde o início da minha caminhada, eu sempre pensei dessa forma, o que nós queremos é o nosso espaço, o nosso direito, a nossa cidadania ser respeitada. Nós queremos, e eu penso nisso, que essa geração que venha e que tem espaços hoje que nós não tivemos e que hoje tem a capacidade, tem a possibilidade de estar ocupando esses espaços, que eles façam isso com sabedoria, com orgulho e com a consciência de que nós somos afrodescendentes, nós somos afro-brasileiros, nós somos cidadãos e cidadãs brasileiras. O que eu quero deixar para reflexão não são palavras minhas, nem de nenhuma dessas pessoas que eu admiro por demais. Mas o que eu quero deixar para reflexão é o que está escrito no artigo 5º da nossa Constituição, e que é o sonho de qualquer militante pela causa social, que é militante do movimento negro. Todos somos iguais perante a lei, sem qualquer tipo de distinção. Cabendo a todo brasileiro ou estrangeiro residente neste país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à saúde e à propriedade. Esses são os nossos direitos básicos e aquilo pelo qual nós lutamos como cidadãos e cidadãs.
Zumbi vive.